Há quanto tempo você não anda na Brasília? Cara, desde criança. O meu pai tinha uma Brasília azul e a gente chamava ela de super máquina, porque uma vez ela fez Belém-Brasília sem quebrar, e aí ele, meus pais, irmãos, tudo ficou chamando de super máquina. É bem legal a Brasília, mas isso já tem muito tempo, devia ter uns 7 anos talvez. Você tem uma página, né, que é Histórias de Brasília. Fora isso, é publicitário, autor de livro também sobre Brasília, a gente vai falar disso também. E quando você percebeu que era apaixonado por Brasília? Desde sempre, né? Apesar de meu pai é militar, então eu não cresci em Brasília. Eu vinha pra cá, eu morei aqui esporádico 2 vezes na infância, períodos de 2, 3 anos. Meus avós moravam aqui e vinha pra cá sempre nas férias. Então eu estabeleci essa relação afetiva com Brasília na infância, de vir aqui sempre, embora não tenha efetivamente crescido. Mas eu sempre tinha essa convicção, desde criança, eu vou morar em Brasília. É fácil descobrir coisas sobre Brasília? É fácil essa pesquisa? Não tanto assim, tem muito material da época da construção. Então isso foi bastante documentado. E o início de Brasília. Agora o que vem depois, assim, anos 70, anos 80, não tem tanta coisa. Esse desejo de documentar, esse afã que existia, ele foi acabando naturalmente. A cidade já estava estabelecida, ela já caminhava sozinha. Na sua página lá, que é o Histórias de Brasília, tem muitas curiosidades também, né? De quem foi fulano, como que isso aconteceu, como isso construiu. Exatamente, assim, isso é muita coisa que o pessoal não sabe, assim, até porque eu acho que não tem tanta divulgação. Por exemplo, um post muito popular na página do Nilson Nelson. O Nilson Nelson está ali, desde 87, o estádio era... Nilson Nelson ginásio, é um ginásio do Nilson Nelson, ele virou Nilson Nelson em 87, antes ele era presidente Médici. Muita gente, quem é Nilson Nelson, já tinha ouvido alguém perguntar, nem eu sabia também, sobre quem foi o Nilson Nelson. Então eu coloquei isso, fui atrás, achei que era o jornalista esportivo aqui de Brasília, e foi bem popular. O pessoal, é verdade, Nilson Nelson. Eu acho que o ginásio poderia ter uma placa, alguma coisa falando... Não tem nada lá? Não tem nada. Tipo, o JK, o Collor morou no mesmo apartamento que o JK funcional, o apartamento, né, de senador. Mas eu tinha lido isso, cara, que interessante, né? Os caras... Foi na 308 Sul? Foi na 206. 206 Sul. 206, que é o apartamento funcional. Que o JK, ele mandou construir um apartamento para ele, juntou ali 2 apartamentos, um duplex. E quando ele terminou de ser presidente, ele foi eleito senador e foi morar lá com a dona Sara. Hoje em dia era um duplex, voltou a ser 2 apartamentos, tá lá até hoje. Quem mora lá se orgulha, sabe que o JK morou ali, mas não sabe que o Collor morou ali. É um orgulho repartido aí, exatamente, né? Exatamente. E que outra história boa que você descobriu? Tem muita coisa Tem legal. a cidade no Lago Paranoá, não tem? Pois é, a Vila Mauri. O pessoal na página me pergunta, de vez em quando eu posto umas fotos do lago, e realmente a Vila Mauri está submersa no lago. Mas muita gente pensa que foi um maremoto, abriram as comportas do lago e alagou todo mundo lá, tipo Atlântida. Assim, exatamente. Né? Mas não, a Vila Mauri, na verdade, ela era uma favela. Eram 16 mil trabalhadores que trabalhavam na obra do Congresso e dos ministérios. Então, como a Vila Mauri é ali mais ou menos perto, ela está hoje mais ou menos ali perto onde é o Bay Park, um pouco ali para dentro, onde ela está ali embaixo. Então tinha comércio, tinha bar, tinha tudo ali, tinha uma rádio improvisada. Então a Vila Mauri era isso. Então e eles já sabiam que ele ia ser inundado pelo lago. Então quando chegou a ordem de despejo, falou, pessoal, abriram as comportas e o lago foi enchendo. E o lago realmente foi enchendo. Pouquinho, aquilo ali foi enchendo d'água. Muita gente saiu, mas muita gente não saiu. E ficou até o último segundo que a Nova Cap chegou, pessoal. Agora acabou, não dá sai mais. Todo mundo. Por isso e aí saíram com a roupa do corpo. Por isso que lá até hoje embaixo do lago tem objeto, tem prato, tem roupa. Tem bola de futebol. Tá tudo ali, porque chegaram e falaram, agora não tem mais jeito, o lago tá enchendo, você tem que ir embora agora. Tem ruína das casas, né? Tem carro ali. E que mais história que tem, curiosidade sobre o Brasília? Tem uma bem interessante sobre
o cemitério Campo da Esperança, né? A primeira pessoa enterrada no Campo da Esperança foi o Bernardo Saião, que é um engenheiro responsável por toda a infraestrutura de Brasília. Ele era alguém de muita confiança do JK. Então, o Bernardo Saião construiu o cemitério. E quando ele estava ali construindo, ele chegou a falar: quem será o infeliz que vai inaugurar esse cemitério? Né? Isso em 57, 58. E foi ele mesmo, assim, ele morreu num acidente, ele construindo a Belém, Brasília, uma árvore caiu na barraca onde ele estava. Então ele inaugurou o cemitério. E ele construiu e ele inaugurou. E o cemitério, o Campo da Esperança, ele é circular, né? Se for ver de cima, ele tem um ponto inicial e ele vai rodando. Uma espiral, né? Uma espiral, ele vai se alargando. Ali o primeirinho é o Bernardo Saião. Isso é simbólico, assim, o cara que construiu, ele é o centro. Imagina uma cidade que começou a ser construída e não tinha cemitério. Eles só perceberam que não tinha cemitério quando morreu a primeira pessoa. A primeira pessoa que morreu aqui na obra foi numa briga de bar. Então, o cemitério que tinha aqui era em Lusiânia. As pessoas eram enterradas em Lusiânia. Imagina, Lusiânia é longe hoje em dia, imagina naquela época, sem estrada. Não tinha cemitério. Então, tem muita gente enterrada por aí. Por aqui, onde a gente mora, onde a gente tem uma lenda de que tem gente enterrada na esplanada, nos ministérios ali, né? Sim, eu não acho... Pois é bastante possível que seja verdade. Porque naquela época não tinha controle, as leis de trabalho não existiam. Então, não tinha lei, não tinha um controle de obra, não tinha segurança, a lei de segurança do trabalho, quer dizer. E as obras não podiam parar. Então, morria gente ali, eles enterravam meio no improviso. Junto com cimento e... tem essa lenda, isso aí eu não sei se é verdade. Mas que ia morrendo gente, sem contabilizar exatamente, essa obra morreram X pessoas. Não existia isso. Então, eu acredito que exista mesmo na fundação de alguns prédios, por aqui onde a gente circula, cemitérios improvisados, porque era inviável todos os mortos você enterrar lá em Lusiânia. Falando no cemitério, a gente tem uma santa, uma suposta santa enterrada aqui no cemitério. A Ana Lídia, né? Ana Lídia foi um caso emblemático. Morreu o nome do parque lá, daquele parque. Do foguetinho, né? Do foguetinho, o Parque Ana Lídia. Foi o primeiro crime mesmo chocante aqui no plano piloto, porque ao redor já sempre houve crimes, mas que ele tirou um pouco da inocência de Brasília, assim. Brasília sempre foi vista como era uma cidade meio do interior, iniciando, muito tranquila. Depois que ela tinha 7 anos, quando morreu assassinada, ali ela estudava no Madre Carmen Salles, na Asa Norte, a família dela morava na 405 Norte. Então ela saiu, foi para a escola, desapareceu e foi achada no outro dia morta ali perto da UNB, no Matagal, estuprada e morta. E esse caso nunca foi solucionado também, né? Foi, porque suspeitava do irmão dela. Sim, foi. Ele é muito... Tinha muita coisa errada ali, as provas sumiram. O pessoal da escola falou que ter visto... Tem político que é político hoje em dia aí que parece que está envolvido. Diz a lenda ali do Collor que estava envolvido, mas eu não acredito muito nisso não. E já teve alguma história que você foi atrás e ainda não conseguiu descobrir? O pessoal pede muito na página. Estabelecimentos comerciais que existiram em Brasília. Por exemplo, uma sorveteria, uma lanchonete. O pessoal diz muita sorveteria Cogumelo, tinha ali no Conjunto Nacional, né? Tinha em Taguatinga. O pessoal fala da Cogumelo, eu não consigo achar material, assim, muita coisa. Dizem que fechou porque acharam um rato, né? Tem essa lenda, mas não tem nada muito concreto. Foi uma sorveteria enorme, anos 70, 80. Sim, era muito famosa, mas eu tô indo atrás ainda. E tem coisas que eu acho... Mas se alguém souber informação sobre a Cogumelo... Mas eu não tenho comprovação do material, eu não publico, que é meio lenda, né? Então, e o Piton Farias? O Piton Farias, ele era o filho, ele foi inaugurado em 78, o parque. Então, o governador era o Elmo Cerejo de Farias. Piton Farias era o filho dele, tinha morrido em um acidente de carro, jovem ainda. O governador resolveu homenagear o próprio filho, que tinha morrido. Parece que morreu... Não pega ali dentro, naquela área ali, também tem uma lenda assim? Tem uma lenda, mas nada comprovado e acho que nunca vai ser comprovado isso, porque naquela época não era tão fácil o acesso à informação. Né? Mas dizem isso, sim, que ele gostava de fazer. E era bem como o Nelson Piquet fazia pega aqui pra caramba naquela época. Todo mundo fazia muito pega. Tem a música do Legião Urbana que fala sobre um pega. Imagina uma cidade, pouco carro, essas vias largas, não tinha pardal, não tinha fiscalização. O pessoal corria mesmo, não tinha o que fazer, fazia pega mesmo.
além dessa página que você conta a história de Brasília, você escreveu um livro que prevê Brasília em 2060. É, um livro se chama O Templo de JK, é um livro de ficção, se passa em Brasília, no centenário de Brasília. Então ele é uma história fantasiosa de que o JK, ele é um santo, considerado um santo naquela época, e tem uma igreja que idolatra ele. A partir daí, tem nesse dia 21 de abril de 2060, que o livro todo se passa nesse dia, vai haver uma manifestação na esplanada. O plano piloto tinha sido fechado por um muro para satélites ninguém poder entrar aqui. E a partir daí se desenrola a história do livro, uma grande manifestação, dizem que o JK vai voltar, e é uma história interessante. Tem um livro que eu tenho, acho bem legal, se chama Brasília Egípcia. Mas aí é do... Mas não é de um gaúcho, não é o Brasília Egípcia do Hernani. Do Hernani, não. Esse aí é uma ficção também. Mas é baseado na mesma premissa de que o JK era a reencarnação do Akhenaton, faraó egípcio. Você acha que é uma premissa boa? Eu acho, eu sou bastante inclinado a acreditar nisso, porque apesar de ser uma história fantástica, é uma história fantástica, tem muitas coincidências. O JK, ele é fisicamente parecido com o Akhenaton. Se for procurar na internet imagens ali, porque tem esculturas do faraó, eles são bem parecidos. Eles construíram a cidade, ambos construíram a sede dos seus impérios, no caso do JK, do seu governo. Formato de asa, né? Formato de asa. A ave era um animal místico no Egito. Então, para eles era E é uma ave em voo para o leste, exatamente, nos dois casos também. O lago artificial eles tinham também ali, da mesma forma que as pirâmides. Se for ver o tanto de pirâmide que existe em Brasília, ou pirâmide cortada, inclusive pirâmide escalonada, né? O prédio da SEB era uma pirâmide. O prédio da SEB. O Memorial JK é uma pirâmide. Se você continuar o traçado ali, é uma pirâmide. E o túmulo do JK está exatamente no centro da pirâmide, como eram os túmulos dos faraós. Então, Memória JK, tem muita gente que não sabe, o corpo do JK está ali dentro. Ele é, na verdade, um memorial, ele é um grande túmulo, exatamente, né? Ele é uma tumba, como eram as pirâmides. Ele não é só lá a estátua dele lá de cima, né? E a semelhança do memorial com a pirâmide, exatamente, os faraós guardavam seus pertences e seus tesouros na pirâmide. E o Memorial JK, os tesouros do JK estão ali, ou seja, a biblioteca dele inteira está ali, que era o grande tesouro dele. Fora os pertences pessoais, o carro, as roupas, ou seja, ele está enterrado nos pertences dele, como faziam os faraós. E para quem quiser saber mais história, lembrando, a página é Histórias de Brasília, facebook.com/. Histórias de BSB. Histórias de BSB. Ou então digita lá na busca Histórias de Brasília ou /Histórias de BSB. Histórias de BSB ali. E a gente falou aqui sobre essa história do JK e do faraó Akhenaton. Aqui, só lembrando, aqui no Minha Brasília a gente já conversou com o Hernani Pimentel, que é o autor do livro, que fez uma pesquisa, então busca aí Minha Brasília, Hernani Pimentel, você vai achar essa história. Aqui a gente também conversou com um brasiliano, que foi o primeiro brasileiro que nasceu aqui. Primeiro brasiliense. Primeiro brasiliense que nasceu em Brasília, também já andou aqui, também já foi assunto lá. Foi assunto, é bem legal. Ele nasceu no dia da inauguração, no 8 de abril de 2006. Oficial, né? O primeiro oficial. Exatamente. A mãe, porque já tinham nascido vários outros. A mãe dele ia, os pais iam pra festa, e aí ela começou a sentir a contração, e foi, e o padrinho dele é o JK. Tá lá na certidão de nascimento, né? O padrinho dele é JK e Dona Sara. Imagina, né? É muita honra pro cara, os padrinhos serem o JK, né? Então, obrigado. Valeu pelo papo. Foi ótimo, foi legal. Valeu mesmo.